faço minhas palavras dela para assumir uma postura de gratidão mais uma vez pela oportunidade que me é dada de estar aqui com vocês, não para dar uma palestra, mas para refletirmos em conjunto sobre o Evangelho do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. Hoje vamos abordar um tema extremamente interessante e importante, que é o esquecimento do passado. Esse tema está no capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira coisa que nós precisamos perguntar para nós mesmos: é bom a gente esquecer o passado? Evidentemente que é, mas vamos alargar um pouquinho mais esse entendimento. É bom, minha gente, tudo que acontece com a gente. Nós, encarnados, temos a mania de separar os fatos em fatos bons e fatos ruins. É assim, a gente diz: rapaz, que coisa ruim que te aconteceu, que coisa boa que te aconteceu. E nisso, olhando para o Espiritismo, a gente tem que repetir o comportamento dos nossos irmãos budistas. Para eles não existem fatos bons e fatos ruins. Todos são fatos importantes para a evolução do espírito imortal. Então tudo que acontece para nós é bom, sem exceção. Aí quando nós olhamos um adoecimento de nós mesmos ou num parente que a gente se entristece, ali fala muito alto a voz da matéria. Mas se nós tirarmos o óculos da matéria e colocarmos os óculos do espírito, a gente vai perceber que aquele adoecimento vem como uma bênção de aprendizado, de remissão. Então onde é que está o fato ruim? Precisamos entender que todo o mecanismo que rege o universo, que ocorre atrás do caos aparente, é um mecanismo divino, perfeito e equilíbrio. Então tudo que nos acontece, a gente tem que olhar para aquele olhar e dizer: isso é bom, isso é justo, isso veio em meu auxílio. E não é diferente com o esquecimento. O esquecimento também é algo que veio em nosso auxílio, que vem nos ajudar. Mas antes de demonstrar realmente que o esquecimento vem em nosso auxílio, que ele é bom, vamos buscar os motivos pelos quais existe esse esquecimento. Eu identifiquei 3 motivos que quero crer que são os mais importantes. O primeiro deles, meus irmãos: será que nós aguentaríamos o peso dos nossos equívocos passados se nós lembrássemos de fato o que nós fizemos em encarnações passadas? Vejam só, eu não vou falar de vocês, vou falar de mim. Imagine eu me lembrando que eu fui um assassino em série, que eu matei várias pessoas. Imagine eu me lembrando que eu fui um estuprador. Imagine eu me lembrando que eu fui um nazista que levava centenas de judeus, enclausurava numa câmara e os assassinava através do gás venenoso. Imagine se eu me lembrasse que fui um dos grandes malfeitores da humanidade, Gengis Khan, o próprio Hitler. Imagine eu me lembrar que eu queimei inocentes nas fogueiras da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Imagine se eu me lembrasse que eu fui aquele soldado que desferiu o último golpe no coração do Cristo. Imagine se eu me lembrar que eu fui capaz de qualquer uma dessas atrocidades, ou de várias dessas atrocidades. Será que eu ia conseguir caminhar nessa existência? Será que eu ia ter paz de espírito para fazer o que eu tenho que fazer? Evidentemente que esse esquecimento vem justamente para que aquilo se apague momentaneamente da minha memória, para que eu possa cumprir os meus compromissos reencarnatórios. Seria um peso por demais insuportável para nós que já começamos a vislumbrar um pequeno quê de consciência. Seria demais nós nos lembrarmos disso. Mas não é o fato que nós esquecemos que nós podemos ignorar o fato que nós podemos ter cometido todos esses delitos, todos esses crimes que eu acabei de mencionar.
E por que nós devemos admitir a possibilidade de que nós podemos ter cometido esses desvios? Para sermos tolerantes com os nossos irmãos que hoje ainda se desviam do caminho, para os nossos irmãos que ainda fazem coisas que nós já abominamos. Porque é bem verdade, meus irmãos, que quando alguém faz algo que nós já fizemos, a gente tem sempre um olhar de compreensão com relação àquele irmão. Vamos pegar aqui o exemplo de Pedro. Pedro sempre foi um apóstolo muito duro, muito firme nos seus convencimentos, muito impetuoso no defender a doutrina cristã. Imagine que alguém chega para Pedro antes de ele negar o Cristo e diz: Pedro, eu traí meu pai, eu traí minha irmã, eu enganei meus irmãos. Pedro, na sua dureza e tendo a doutrina cristã como mote, e diz assim: mas rapaz, como é que você faz uma coisa feia dessa? Trair o seu próprio sangue. Agora, se esse mesmo homem chegasse para Pedro depois que Pedro negou ao Cristo 3 vezes: Pedro, eu traí meu pai, eu enganei meus irmãos. Pedro certamente diria: meu irmão, eu entendo a fraqueza humana, eu já passei por isso, eu traí ao próprio Cristo. Então é importante que nós vislumbremos a possibilidade dos nossos delitos passados, para que nessa encarnação, nós que já abominamos aquela conduta, a gente pelo menos tenha um olhar de tolerância para com os nossos irmãos que ainda são delinquentes, que ainda cometem atos que foram, de certa forma, abandonados por nós. Sempre com essa consciência. Me parece que é mais fácil perdoar, compreender e ser tolerante com os atos dos outros quando a gente admite a possibilidade de que nós mesmos já tomamos ou já assumimos uma postura equivocada. O segundo motivo pelo qual é absolutamente importante esse véu do esquecimento que paira sobre os nossos olhos. Imaginem só, se na encarnação passada eu que vivi uma vida de equívocos, mas num lampejo de bom senso, eu vou ajudar pessoas em situações de dificuldade, termino desencarnando e desencarno como um grande herói. Veja só, por um ato de bondade, talvez numa encarnação de vários equívocos, se eu me lembrasse desse ato de bondade, imagine o meu orgulho nessa encarnação, imagine a minha vaidade, eu me lembrar desse pequeno ato, desse pequeno gesto, como isso não ia atrapalhar a minha jornada. Então, o véu do esquecimento não vem só por conta dos nossos equívocos, vem por conta para que seja mais fácil nós combatermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, e não lembremos também dos nossos feitos. Quero crer que tem um terceiro e último motivo pelo qual é importante o esquecimento, que não é menos importante do que os dois anteriores. O esquecimento, meus irmãos, é para que nós possamos reconviver com antigos desafetos. É necessário que nós esqueçamos aquela troca de farpa, aquela troca de agressão, para que eu possa conviver numa nova existência com aquele irmão. Aí uns de nós dirá: bom, a gente esquece, mas a gente tem um sentimento, tem a sensação de animosidade. É verdade. Mas se não fosse o esquecimento, aquela animosidade seria ódio. Já pensou? Eu hoje convivo com um parente que eu não gosto muito do jeito dele, que eu tenho uma certa animosidade com ele. É uma animosidade. Se eu me lembrasse que ele foi um algoz, que ele me torturou, que ele me assassinou, não seria uma animosidade, seria ódio. Seria uma reedição do ódio de vidas passadas. Então esse é o terceiro motivo pelo qual é fundamental esse véu do esquecimento que cobre temporariamente os nossos olhos. Esse esquecimento, meus irmãos, ele nos dá um salvo-conduto. Um salvo-conduto para quê? Para que eu possa transitar por essa encarnação de
de forma tranquila, para que isso não atrapalhe a minha progressão espiritual. Esse véu desse esquecimento, ele é absolutamente necessário, como já expusemos, mas ele é extremamente passageiro. E sabe quem foi que disse isso para nós? Foi o próprio Cristo. Em Mateus capítulo 10, versículo 26, o Cristo assim se manifesta: não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então o que é que o Cristo estava dizendo? Tudo, absolutamente tudo será revelado. Mas tudo será revelado ao seu tempo. Nosso Deus, nosso Pai, essa figura que nada mais é do que a personificação absoluta do amor, nos deixou esse véu do esquecimento em nosso benefício, para que nós possamos cumprir com os compromissos que muitas vezes são assumidos por nós mesmos. Faz parte da lei de Deus esse esquecimento, e vem sempre, 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 sempre em nosso benefício. Eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista, hipnoterapeuta, e eu aprendi a técnica de regressão de vidas passadas. Mas com convicção religiosa, eu não ultrapasso o limite do nascimento. Porque se Deus, que é Deus, nos colocou um véu do esquecimento, quem sou eu, Rômulo, para descortinar esse véu? Quem sou eu para permitir que aquela pessoa vá acessar questões de vidas passadas? Então, o véu do esquecimento tem uma razão divina, e ela é da ordem, e ela é da lei de Deus. Só que esse esquecimento, ele não é absoluto. De forma alguma ele é absoluto. Quer dizer, que a gente não esquece de forma absoluta? A gente até esquece, mas fica sempre um lembrete do nosso passado no nosso ser. É a voz da nossa consciência. A consciência é a voz do passado a nos advertir. Não tem aquela coisa que você vai fazer e a consciência grita: não faz, não repete esse equívoco, não faz isso. Esse grito da consciência nada mais é do que uma fagulha da memória do passado a nos advertir. Deus é tão bondoso que Ele tapa os nossos olhos, mas Ele deixa um pequeno lembrete para nos auxiliar na nossa caminhada. Esse lembrete é justamente a voz da consciência. Meus irmãos, muito, mas muito, muito melhor do que Rômulo falando para vocês, é Emmanuel falando para vocês. E Emmanuel tem um texto absolutamente maravilhoso, que essa palestra poderia se resumir só a esse texto. E ele é tão importante, ele é tão significativo, que eu peço licença a vocês para lermos esse texto. E à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo pequenos comentários dos parágrafos. Esse trecho foi extraído do livro Amanhecer, que se chama Aversões Renascentes. E Emmanuel começa dizendo assim: problema difícil na experiência humana, que unicamente o amor consegue resolver, é o antagonismo quando surge entre os que foram chamados a viver sob o mesmo teto ou na mesma equipe familiar. O que Emmanuel está falando? A desavença, naquela animosidade que tem entre duas pessoas da mesma família. Qual é a família que não tem essa animosidade? Às vezes até entre pai e filho, às vezes entre primos, entre sobrinho e tio, entre neto e avô. Qual família não tem um quê de animosidade? E por que então que isso surge no seio da família? Daqui a pouco a gente vai perceber. Mas a Emmanuel já começa a nos dar uma dica. Problema de difícil solução que unicamente o amor consegue resolver. O amor, sempre o amor. Nos parece que no nosso cotidiano, quando nos deparamos com um familiar, com um amigo difícil, a nossa reação natural é o distanciamento.
quando na realidade o Cristo no Evangelho e Emmanuel nesse texto nos diz: a solução está no amor. E o amor afasta? Não, o amor aproxima. Mais na frente, vemos-lo comumente nos filhos que se voltam contra os pais, ou nos que se rebelam, nos irmãos que combatem os próprios irmãos, nos cônjuges que inesperadamente se afirmam uns contra os outros, ou nos parentes que não suportam os companheiros de consanguinidade. Quando te vejas em semelhantes ocorrências de rejeição espiritual, pensa nos conflitos que evolvem das existências passadas, à maneira de sombras do ontem que se projetam no hoje, e dispõe-te à reharmonização, a fim de extinguir os focos da vibração desequilibrada, capaz de gerar perigosos processos enfermiços. Mais uma vez, Emmanuel vem trazer à tona essas dificuldades, essas animosidades. Podemos dizer que até certo ponto uma inimizade entre pessoas da mesma família. E nesse processo, mais uma vez, Emmanuel nos orienta com muita sapiência na harmonização. A harmonização te harmoniza, te reconcilia com o teu inimigo como um remédio aos equívocos passados. E aqui, me parece que mesmo que a nossa intenção mais íntima no nosso coração seja o distanciamento daquela pessoa, se esse for o nosso fator motivador, então vamos amá-la, vamos aceitá-la, vamos entendê-la, vamos perdoá-la, porque só assim eu me desfaço daquele vínculo. Porque se você quer viver a eternidade perto de uma pessoa, tem duas formas de sucesso: ame muito aquela pessoa, ou odeie muito aquela pessoa. De um jeito ou de outro você estará juntinho dela, enquanto não resolver aquele ódio. Emmanuel ainda continua: a convivência induzida pelas tarefas em comum ou pelas obrigações do parentesco é uma escola de reajustamento em cujo currículo de lições solicitaste a própria internação ante do berço terrestre. Meus irmãos, o que a gente chama como fato ruim, lembra no começo, quando eu falei da coisa boa e da coisa ruim, que a gente chama de coisa ou coisa ruim é ser colocado junto daquela criatura que parece que dedica a existência a me perturbar. De fato é uma oportunidade, de fato é uma coisa boa, uma oportunidade de reajustamento, como diz o próprio Emmanuel, uma oportunidade de resgate. Aquele ser que parece que dedica a encarnação a tirar a minha paz, a tirar o meu sossego, a me perturbar, nada mais é do que um professor, nada mais é do que um mestre, que vem para testar minha paz, que vem para testar minha paciência, que vem para testar minha calma, que vem para testar minha resiliência, que vem para testar minha capacidade de devolver a agressão com um sorriso. Então são os nossos mestres que são enviados para nos testar. E por fim, Emmanuel nos ensina, no lar ou no grupo de serviço, cada um de nós, ao tempo da encarnação, recolhe os laços mais nobres de afinidades e aqueles outros menos agradáveis, junto dos quais somos constantemente convidados a reaprender ensinamentos de compreensão e de amor, diante daqueles que te amam, sem que ainda os ame, ou frente àqueles aos quais amas, sem que ainda te consigam amar, auxilia-os, procurando envolvê-los no silêncio da bondade e da simpatia. Aqui, Emmanuel nos diz claramente, quando nos defrontamos com essa inimizade, vamos chamar assim de vidas passadas, nós somos compelidos a aprender, a exercitar a compreensão, a exercitar a tolerância, a exercitar
o amor, nada mais é do que um convite à nossa transformação. Mas nós não queremos isso, nós queremos transformar ao outro. Veja se nas relações familiares a gente diz: ah, se o meu filho não me desse tanto trabalho, ah, se o meu marido não fosse um alcoólatra, ah, se o meu pai me compreendesse. A gente quer mudar ao outro, quando de fato nós só podemos mudar nós mesmos. O caminho do Evangelho é um caminho de autotransformação. Eu não posso pegar o Evangelho e querer mudar o mundo, porque o Evangelho é uma ferramenta de mudança pessoal. O Evangelho existe para que nós nos transformemos. A nossa transformação, é certo, pode incentivar aos outros que se transformem também, mas nós nunca podemos pegar o Evangelho e dizer: ah, aquela criatura devia estar ouvindo isso. A mensagem do Evangelho é sempre para nós. Então, tudo isso que eu não disse é um convite de autotransformação. Diante de uma animosidade, quase que a palavra não sai, é um convite para a minha transformação. O que é que eu posso fazer para auxiliar aquela relação que está enfermiça, que está doente? Que coisa boa, que aspecto positivo eu posso levar para aquela relação? Eu ainda não posso amar aquela pessoa porque está difícil. Então que eu comece pela tolerância, que eu comece pela aceitação. Em outro trecho, ainda com Emmanuel, ele nos dá mais um conselho sábio: planta o bem que puderes em relação a esses seres com relação aos quais têm animosidade, e ajuda-os a se realizarem no melhor que desejem, sem escravizá-los aos seus pontos de vista, e entrega-os a Deus com sinceridade, porque Deus dissolverá toda a maldição e em socorro transformará toda a discórdia em união, abençoando e amparando todos eles, tanto quanto abençoa e ampara a todos nós. Então o caminho está posto. Eita, não, mas esse caminho é muito difícil. É não, gente. Toda vida que a gente diz que uma coisa é difícil, a gente já está dizendo: eu não consigo. Eu disse: rapaz, você devia mudar a sua postura. Quando eu digo é difícil, eu estou criando um muro para eu não mudar. Então o Evangelho é desafiador, não é difícil. É realmente desafiador. E a receita está justamente dita pelo Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, que é a famosa lição que todos nós conhecemos: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Realmente, sob a nossa perspectiva, é desafiador a gente assumir essa postura, mas diante disso a gente vai cruzar os braços? Lógico que não. A nossa evolução espiritual não pode ter pausa, ela tem que ser sem pressa e sem pausa. Nós não podemos dar o luxo de parar de nos desenvolvermos espiritualmente. Então a gente vai fazer o que nos é possível. Se eu não posso amar ainda aquele ser, mas que eu possa de alguma forma começar a quebrar aquela onda de animosidade. E se algum dia eu conseguir transformar aquilo em amor, que maravilha! Eu tenho mais um outro companheiro que me ama, que eu amo para servir infinito afora. Olha que aquisição! E se, por uma questão de afinidade, depois de resolvidas as diferenças, aquelas pessoas não têm uma afinidade para continuar juntos, tudo bem. A animosidade foi resolvida e cada qual pode seguir o seu caminho. Nós temos um postulado dito por Pedro em sua primeira epístola, que foi repetido algumas vezes por Joana de Ângeles. E Pedro assim disse: meus filhos, amai, porque um ato de amor recobre um monte de pecados.
Parafraseando Pedro, nós podemos dizer: amem muito, porque o amor que vocês têm no coração dissolve as animosidades. Amem muito, amem o máximo que vocês puderem. E aí não tem um padrão de amor, não tem um carinho. Cada um de nós exercita esse amor de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com o nosso evolutivo espiritual, de acordo com as nossas condições emocionais. É importante que nós tenhamos a consciência de que o Espírito nunca esquece. O Espírito sempre lembra do passado. Agora, nós, enquanto encarnados, é que passamos por esse esquecimento absolutamente temporário. E esse esquecimento, minha gente, nada mais é do que a atuação sempre constante, sempre bondosa da justiça divina. E é sempre uma oportunidade para que nós foquemos no espaço e no tempo que nós temos. Porque se eu lembrar, a minha energia vai estar lá no passado e eu vou estar envolto em culpas, e o peso dessa culpa vai impedir com que eu ande, com que eu produza, com que eu me melhore, com que eu me transforme. E nossa energia não pode estar no passado. Onde é que a gente se transforma? É no passado? Não, é no presente. Onde é que eu me torno um ser humano melhor? É no futuro? Não, é no presente. Então esse véu do esquecimento nos dá um presente de estar no presente inteiro, com toda a energia. Já pensou se eu fiz um grande mal para algum de vocês aqui? Hoje eu consigo olhar para todos vocês com carinho, sem nenhuma animosidade. Mas imagine se eu olho para alguém e lembro que eu fiz um grande mal na encarnação passada para um de vocês. Eu não ia nem conseguir encará-lo. Eu ia baixar minha vista de tanta vergonha. E o peso dessa culpa ia me impedir de estar olhando no seu olho, de estar tratando você como um igual, como um irmão. Então é absolutamente importante que nós entendamos que esse esquecimento é mais uma oportunidade de nós estarmos no presente. Porque a nossa vida é o que acontece no presente. A nossa vida é o que acontece quando a gente faz planos para o futuro. A nossa vida é o que acontece quando a gente se envolve com culpas do passado. E aqui eu preciso trazer um exemplo absolutamente maravilhoso de um ser extraordinário, que é Saulo, que virou Paulo. Ele estava em perseguição a Ananias nos portais de Damasco, teve aquela visão maravilhosa do Cristo, caiu do cavalo, se levantou cego e perguntou: quem és tu? Depois que o Cristo tinha dito: Saulo, por que me persegues? E quando ele pergunta: quem és tu? Cristo se identifica. E naquele momento, Saulo percebeu todo o equívoco de uma vida passada, de crimes, de torturas, de assassinatos. Só que ele não se permitiu sentir culpa nem por um segundo. Ele se levantou cego e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou pronto para o trabalho. Quero crer que pelo nível de Paulo, ele poderia até lembrar das questões passadas dele, que ainda assim ele não permitiria que o peso da culpa o atrapalhasse. Mas qualquer um de nós no lugar de Paulo, o que é que nós faríamos? Meu Deus, como eu fui cruel! Eu assassinei cristãos, eu torturei Estevão, apedrejei até a morte. Como eu sou cruel! E ficava naquele mar de culpa e lamentação, e o trabalho esperando. Paulo não, se levantou e disse: estou pronto para o trabalho. O que queres que eu faça? Evidentemente ele se arrependeu de toda a vida de crimes, mas ele não sentiu-se culpado, apenas arrependido. Muito
mais importante nessa seara, nesse véu do esquecimento. Saber quem eu fui é saber quem eu sou. Isso sim tem muita importância. Porque eu não posso mudar o que eu fiz no passado. Você já ouviu alguém que disse: rapaz, eu vou voltar no passado e vou mudar aquela traição que eu fiz? Eu vou voltar para o passado e vou desfazer aquele furto que eu cometi. Eu vou voltar para o passado e vou desassassinar aquela pessoa que eu assassinei. Ninguém desfaz o passado. Mas eu posso olhar para o presente e parar de fazer no presente. Então não importa quem eu fui, importa quem eu sou. E é justamente nessa consciência que a bondade divina coloca esse véu sobre os nossos olhos. E nessa questão de não importa quem eu fui, sim quem eu sou, precisamos fazer uma viagem interior e não anterior. Porque a viagem anterior vai me levar para o passado, a viagem interior vai me levar para o presente. Quem eu sou? Não quem eu fui. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Conhecer a luz e a sombra. Porque é muito comum que nós valorizemos a nossa luz e escondemos a nossa sombra. Às vezes a gente esconde tão escondido que esconde de nós mesmos. Mas se eu quero mudar aquele aspecto sombra, eu tenho que conhecê-lo. Como é que eu vou deixar de ser orgulhoso se eu não me reconheço orgulhoso? Se eu sou um poço de orgulho e digo: não, eu não sou orgulhoso, eu tenho apenas amor próprio. Então, eu sou orgulhoso e não me reconheço. Então, precisamos fazer uma viagem interior para nos conhecermos e não uma viagem anterior. Tem uma prece do mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz. Eu sempre achei essa prece maravilhosa. E ela não é importante só como prece, mas como reflexão. O mentor assim nos diz: fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos destes para a renovação permanente até a vitória final. Eu acho essa oração maravilhosa, porque ele pede duas coisas muito importantes. Primeiro, força, para que o passado não nos perturbe e para que o futuro não nos inquiete. E, gente, passado e futuro é ilusão. Os dois não existem. Passado não existe mais e futuro nunca existiu. A gente só tem o presente. Mas como a gente está acostumado a viver no momento que não é o presente, no tempo e no espaço, as redes sociais, que eu costumo chamar isso aqui de instrumento de obsessão eletrônica, isso tem nos tirado do presente. A gente não chega no restaurante e olha nos olhos da esposa, fica os dois, cada qual no seu smartphone, viajando, saindo daquele lugar, fora do espaço, e saindo daquele tempo, pensando no passado ou no futuro. Então vamos nos concentrar no tempo que nós temos para a nossa evolução espiritual, que é o presente. E isso faz com que a gente atue no presente. Porque aquela gentileza que eu deixei de dizer, no presente, aquela oportunidade nunca mais vai aparecer. Mas Romulo, você foi grosseiro com o Sebastião. Eu sempre sou grosseiro com o Sebastião, né? Peço até desculpa para ele, ele está meio chateado comigo. Sou grosseiro com o Sebastião. Mas você vai ter outra oportunidade de pedir desculpa, de abraçar, de ser gentil. Mas naquele dia, naquela hora, naquele minuto eu perdi, ela não volta mais. Eu terei outras, mas aquela eu perdi. E eu perdi por quê? Porque eu não estava presente para crescer, para mudar quando eu tive a oportunidade. E se nós repararmos no nosso cotidiano, nós temos dezenas, centenas, milhares de oportunidades todo dia de dar um sorriso para um irmão, de conversar com uma pessoa na rua, de dar uma atenção para alguém que você olha que está com um olhar triste, de fazer uma caridade no presente. Nós temos milhares e milhares de oportunidades e a maior parte dessas milhares de oportunidades a gente perde. Normalmente, porque sequer enxerga aquela oportunidade.
A gente não vê o que o irmão está sofrendo na nossa frente. A gente não vê o caído na rua. A gente não vê que precisa ser gentil com aquele rapaz que está olhando o nosso carro. A gente não vê que a gente precisa pedir licença. A gente não vê que nós não podemos sujar as ruas da nossa cidade. A gente não vê que a gente tem que olhar para a preservação do nosso meio ambiente. E como cegos e zumbis, a gente vai vendo sem enxergar. Então, o meu apelo final é que nós possamos enxergar. Enxergar o que nos cabe enxergar, não o passado, que nos foi escondido, não por acaso, mas enxergar o que está à nossa frente, o irmão que sofre, a caridade que nos clama, o dever que nos pede auxílio. Mais uma vez, obrigado e paz a todos.